Olá, aqui estamos novamente para dar continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, nesta série de lições da Escola Sabatina, intitulada O Evangelho em Gálatas. Na semana passada, nós estudamos sobre a experiência de Abraão. O título da lição foi A Fé e o Antigo Testamento. Nós vimos como que Deus justificou Abraão pela fé e não pela circuncisão, que veio apenas anos mais tarde. E esta é a ênfase de Paulo. O Antigo Testamento, a experiência de Abraão, é um testemunho eloquente, poderoso de como Deus realmente salva as pessoas, como Deus justifica o pecador. E ele o faz única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E nesta semana nós estaremos estudando Gálatas capítulo 3, versículos 15 a 20, a superioridade da promessa. A referência, o pano de fundo da argumentação de Paulo continua sendo a aliança que Deus fizera com Abraão no Antigo Testamento. E ele começa o versículo 15 de uma forma até interessante. Irmãos, falo como homem, diz ele. Esta expressão deve ser entendida meramente como se Paulo estivesse falando em termos humanos. Vou falar em termos humanos, ou então vou dar uma ilustração extraída das relações humanas. É apenas isso que Paulo quer dizer quando escreve falo como homem. E qual é esta ilustração? Quais são os termos humanos utilizados por Paulo para começar a desenvolver o seu conceito? Ele diz, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando Paulo diz, vou falar em termos humanos, ele se refere a algo, a uma situação extraída das relações humanas. Quando duas pessoas entravam em aliança nos dias de Paulo, é claro que estamos falando dos dias de Paulo, não é? Uma vez ratificada esta aliança, este pacto entre duas pessoas, aquela aliança não poderia mais ser alterada, não poderia ser revogada, nada poderia ser acrescentado a ela. Como eu disse, o pano de fundo da argumentação de Paulo continua sendo o concerto que Deus fizera com Abraão, a aliança que Deus fizera com Abraão. E nas entrelinhas, a intenção de Paulo é dizer muito mais uma aliança divina. Se uma aliança humana não pode ser alterada, muito mais uma aliança divina. No versículo 6 ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele introduz Cristo para dizer que Cristo era o cumprimento último, final da promessa que Deus fizera a Abraão. E então ele continua no versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a aliança com Abraão, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, anular, abolir, de forma que venha a desfazer a promessa. A lei, que veio 430 anos depois, não veio para acrescentar absolutamente nada à aliança feita com Abraão, não veio para alterar, não veio para anular, para abolir aquela aliança que Deus fizera com Abraão, de salvá-lo a ele e a sua descendência pela fé. Nós temos um slide aqui que vai nos ajudar a entender a argumentação de Paulo. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão de salvá-lo a ele e a sua descendência pela fé. A lei, que veio 430 anos depois, diz Paulo, não veio para anular, não veio para sequer para alterar os termos daquela aliança que Deus estabelecera com Abraão. Nós temos aqui, portanto, um intervalo de 430 anos entre o momento em que Deus entrou em aliança com Abraão, Deus chamou Abraão, Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça, e o Sinai. Estes 430 anos estão separados entre 215 anos de peregrinação do povo de Israel na Terra Prometida e mais 215 anos no Egito, terminando com o cativeiro egípcio e a libertação do povo de Israel por Moisés. 430 anos, então, se passaram entre Abraão e o Sinai.
E o Sinai, a revelação de Deus no Sinai, a aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel no Sinai, a outorga da lei, não veio para anular os termos da aliança que Deus fizera com Abraão, porque se a herança, diz Paulo no versículo 18, provém de lei, já não decorre mais da promessa. Se o Sinai ocorreu para ser a nova fonte agora da herança para o povo de Israel, da herança espiritual, justiça, justificação, então já não é mais da promessa, ela estaria ocupando o lugar da promessa que Deus fizera a Abraão. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, o Sinai teve uma outra função. A pergunta que se nos vem à mente é, por que então o Sinai? Por que então a lei? E Paulo antecipa esta pergunta. Ele pôde antecipar que os seus leitores, ao chegarem neste ponto da epístola, se perguntariam, mas se a lei no Sinai não veio para acrescentar, para mudar, para tomar o lugar da aliança que Deus fizera com Abraão, por que então o Sinai? E é exatamente o que Paulo diz no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? E agora Paulo começa uma argumentação bastante específica com o intuito de explicar o propósito da lei, a finalidade da lei. E ele faz 3 afirmações extremamente importantes no seu esforço de explicar o propósito do Sinai. A primeira afirmação que ele faz é: a lei foi adicionada. A lei foi adicionada. É claro, como nós já vimos, a lei não foi adicionada à promessa. A lei não foi adicionada à aliança que Deus fizera com Abraão. A lei não veio como um adendo, porque mesmo a aliança humana, uma vez confirmada, ela não pode ser alterada. A lei não veio para alterar alguma das cláusulas que da aliança que Deus fizera com Abraão. Algumas pessoas se perguntam, que lei é esta que foi adicionada no Sinai? E eles dizem, só pode ter sido a lei cerimonial, porque a lei moral de Deus é eterna. Bom, é verdade que o ritual levítico foi organizado no Monte Sinai, mas e também é verdade que a lei moral de Deus é eterna. E por que a lei é eterna? A lei é eterna porque ela é um reflexo do caráter de Deus. Assim como Deus é eterno, os princípios que regem o seu caráter e que estão explícitos, expostos na lei, também são eternos. O que equivale a dizer que a lei de Deus é eterna. E nós temos no Antigo Testamento inúmeras passagens que falam da lei antes do Sinai. Gênesis capítulo 9, versículo 5, versículo 6, capítulo 17, versículos 1 e 9, capítulo 18, versículo 19, 26, 5, 39, 7 a 10, Salmo 119, versículo 142 e versículo 144. Muitas passagens que falam ou da lei antes do Sinai ou da eternidade da lei de Deus. O próprio sábado também é anterior ao Sinai. Ele aparece em Êxodo 16. Na verdade, o sábado remonta à criação. Gênesis capítulo 2, nós vemos a instituição do sábado. E a lei tem que ser eterna, como eu disse, porque é um reflexo do caráter de Deus. A própria existência do pecado no mundo pressupõe a existência da lei. Porque Paulo é claro ao dizer, Romanos 4,15, onde não há lei, não há pecado. Então, se a lei de Deus é eterna, o que é que foi acrescentado no Sinai? O que é que foi adicionado no Sinai? Na verdade, nós devemos pensar no Sinai em termos de um novo regime, em termos da velha aliança. Aqui foi estabelecida a aliança entre Deus e o povo de Israel, conhecida como velha ou como antiga aliança. Foi um sistema centrado na lei. Não que o povo de Israel fosse salvo pela lei, nós já vamos entender o propósito de Deus. Portanto, a lei que já existia antes do Sinai, e como que a lei existia antes do Sinai? É claro que ela existia de forma oral, porque foi no Sinai que Deus a escreveu, aparentemente pela primeira vez, não é? Nós temos uma citação de Ellen White
Mensagens Escolhidas, volume 1, página 230. Ela diz assim: o conhecimento da lei de Deus e do plano da salvação foi comunicado a Adão e Eva pelo próprio Cristo. Entesouraram cuidadosamente a importante lição, transmitindo-a verbalmente aos filhos e aos filhos dos filhos. Assim se preservou o conhecimento da lei de Deus. Portanto, a lei que sempre existira, os patriarcas viviam em comunhão com Deus, Deus falava com eles, se revelava a eles, e eles certamente conheciam os princípios morais que regem a conduta humana, princípios estes que emanam diretamente do próprio Deus. No Sinai, portanto, o que foi acrescentado foi a forma como nós conhecemos a lei a partir daquele momento, ou seja, escrita em tábuas de pedra, numa linguagem forte, negativa. Por detrás de cada um dos mandamentos existe um princípio positivo, e Jesus mesmo nos ajudou a entender isto quando ele se referiu, por exemplo, ao 6º mandamento: não matarás. Ele falou: se alguém odiar o seu irmão, já violou o mandamento. Quando ele se refere ao 7º mandamento: não adulterarás, ele diz: se alguém olhar com intenção impura, já violou o mandamento. Por detrás do mandamento não matarás, portanto, há o princípio do amor. Por detrás do mandamento não adulterarás, há o princípio da pureza. Por detrás do mandamento não furtarás, está o princípio da honestidade. E assim por diante. Por detrás de cada mandamento há um princípio positivo, e este princípio é eterno. Mas no Sinai houve uma adequação. Deus comunicou estes princípios numa linguagem forte, clara, objetiva e negativa para que o povo de Israel pudesse entendê-la. E a segunda coisa que Paulo diz no versículo 19 acerca da lei do Sinai, por que então a lei? Primeira coisa, foi adicionada, a segunda, por causa das transgressões. E para entender o que Deus tinha em mente, nós temos que nos lembrar da situação do povo de Israel no momento em que eles saíram do Egito. Eles haviam ficado cerca de 215 anos no Egito. A última parte deste período foi como escravos, não é? E ali eles foram submetidos a um trabalho forçado. Foram expostos durante todo o tempo ao mais crasso paganismo que havia na antiguidade. Isso fez com que o povo de Israel perdesse quase que completamente seu conhecimento acerca de Deus, a noção acerca do certo e do errado. Eles foram tratados como animais, eles foram embrutecidos, suas sensibilidades espirituais quase que desapareceram. Basta olhar a história do Êxodo e nós vamos entender claramente o que foi que aconteceu ali. E então, por esta razão, por causa da situação de miséria, por causa da situação de depravação em que o povo de Israel se encontrava, foi necessário a Deus revelar sua lei nos termos em que ele o fez. Como eu disse, foi uma adequação a uma nova realidade. E eu quero chamar a atenção de vocês para Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. No meio daquela enorme, aquela tremenda manifestação de Deus, quando ele revelou sua lei ao povo de Israel por meio de Moisés, trovões, relâmpagos, o monte fumegando, a lei em tábuas de pedra, num sinal de severidade, a linguagem forte, negativa: não faça isso, não faça aquilo. O povo temeu, o povo saiu, o povo se afastou e clamou a Moisés: Moisés, por favor, fale você conosco, não Deus, senão nós vamos morrer. E então Moisés respondeu: não se preocupem, Deus não veio para destruí-los. Deus veio apenas para impressioná-los com a gravidade do pecado. Ele quer que o temor dele esteja entre vocês. Ele quer que vocês não pequem mais. É por isso que Paulo diz que Deus revelou a sua lei por causa das transgressões, para acentuar a malignidade
do povo de Israel. Ellen White, no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 230, declara o seguinte: a lei de Deus existia antes da criação do homem, ou do contrário, Adão não podia ter pecado. É claro, senão a lei não há pecado. Por isso que falamos que a lei é eterna. Depois da transgressão de Adão, não foram mudados os princípios da lei, mas foram definitivamente dispostos e expressos de modo a adaptar-se ao homem em seu estado decaído. E a página 236, ela declara o seguinte: a lei de Deus, pronunciada do Sinai com terrível solenidade, é para o pecador o pronunciamento da sua condenação. É da alçada da lei condenar, mas não existe nela nenhum poder para perdoar ou para redimir. Assim nós entendemos, portanto, o propósito de Deus ao revelar sua lei no Sinai, da forma como o fez. Trovões, relâmpagos, o monte que fumegava, linguagem forte, negativa, em tábuas de pedra, não é, implicando severidade. Deus queria impressionar o povo, Deus queria fazer com que o povo sentisse a malignidade do pecado. E a terceira coisa que Paulo fala acerca do Sinai, na resposta à pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei? Gálatas 3,19. Foi adicionada, primeira coisa, e já vimos, foi adicionada uma nova roupagem, porque a lei sempre existiu, ela foi colocada agora dentro de um sistema, o que chamaríamos de o regime da lei, que é o período da velha aliança. Em segundo lugar, por causa das transgressões do povo de Israel, para que o temor de Deus estivesse entre eles. E em terceiro lugar, até que viesse o descendente. Esta afirmação de Paulo pode parecer surpresa para algumas pessoas, mas é exatamente o que Paulo está dizendo. Ele está pensando cronologicamente. Aquela lei do Sinai, com aquela roupagem, com aquela finalidade, dentro daquele sistema, o sistema da velha aliança, o regime da lei, aquilo teve um começo, 430 anos depois de Abraão, e teria um fim. É o que Paulo está dizendo. Até que viesse o descendente é Cristo. Paulo está pensando cronologicamente. A ênfase de Paulo, portanto, é bastante clara e nós temos que tê-la em mente ao estudarmos estes versículos. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que ninguém é justificado pela lei, única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E foi assim já no tempo de Abraão, quando Deus entrou em concerto, em aliança com Abraão. A lei, que veio 430 anos depois, não veio para anular os termos da aliança que Deus fizera com Abraão. 3 pontos são importantes, portanto, em nossa compreensão, em nosso estudo deste assunto. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar de que não há nada de errado com a lei. Por que nós concluímos isso? Não há nada de errado com a lei, porque foi Deus que a revelou. Foi Deus que deu a lei. Foi Deus que organizou aquela revelação poderosa, aquela chamada teofania, uma revelação de Deus, uma manifestação de Deus do Sinai. Foi Deus que a escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Não há nada de errado com a lei. E a lei não veio para acrescentar, para mudar, para revogar os termos da aliança que Deus fizera com Abraão. A lei veio por causa das transgressões humanas, para que o pecado se mostrasse extremamente maligno, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 13. As transgressões do povo de Israel, aquele estado de depravação e miséria, tornou a lei necessária. E o que foi acrescentado foi uma nova roupagem. A lei foi colocada dentro de um regime, o regime da lei. E este regime desaparece quando Cristo vem. E na próxima semana é exatamente isso que nós vamos estudar. Paulo vai continuar a sua argumentação e esperamos revê-lo aqui para o nosso estudo.